Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique e hoje vamos falar a respeito do nascimento de Jesus de acordo com a arqueologia. Se você prestar atenção, você com certeza vai conseguir tirar belas lições disso. O que seria um estudo arqueológico? A arqueologia em si estuda a história em diferentes rumos com diferentes povos, mas a arqueologia bíblica busca entender o contexto bíblico de acordo com os acontecimentos, como era a época, a cultura, como funcionava a questão da linguagem, as principais profissões da época, entre todos os fatores que estavam em volta do acontecimento bíblico, né? Então, na teologia estudamos a Bíblia, na arqueologia estudamos o que está em volta da Bíblia, né? Por exemplo, Jesus nasceu, como é que era a cultura da época? Como era tratado o recém-nascido? Como acontecia o parto? Quem estava presente no horário do parto? Entre outros fatores e curiosidades que estava de acordo com as tradições, costumes da época. Se você for ler o Evangelho de Mateus sobre o nascimento de Jesus, você vai ver algo assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Depois tem a sequência da história. Herodes fica assustado: como assim, outro rei dos judeus? Eu sou o único rei. E ele começa a perguntar em secreto para os escribas, os mestres da lei, as pessoas inteligentes que entendiam bastante os escritos bíblicos, e perguntou: em que cidade o menino há de nascer? E eles respondem: em Belém, né, de acordo com a profecia de Miqueias 5:2, né? Ela está dizendo que tu, Belém, de maneira nenhuma é menor entre as outras cidades, porque de tu virá o rei, enfim. Depois disso, Herodes fica com raiva, mas ele vai até os magos e pergunta: vocês viram essa estrela quando? Para perguntar o horário, quando eles viram essa estrela. E guarda isso. Enfim. Depois, os próximos acontecimentos seria ele sendo falso: não, vai lá, encontra esse menino, o adore, e depois vem a mim e fala onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Por pura mentira. Sabemos que adorar seria desse jeito. Então, a continuidade da história, os magos conseguem encontrar o menino, eles adoram Jesus, né, o recém-nascido, apresentando mirra, ouro, incenso. Depois disso, eles são alertados em sonho por Deus para não irem até Herodes, para poder alertar sobre onde o menino estava, porque Herodes não queria adorá-lo, mas queria assassiná-lo, queria matá-lo. E depois eles pegam outro caminho. E Mateus continua descrevendo: depois que Herodes descobre a sua traição, que os magos não mostraram para eles onde estava o recém-nascido, né, o nascido, ele fica com muita raiva. Herodes fica completamente estressado, e começa a mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Jesus, junto com a sua família, né, Maria e José, fogem para o Egito e ficam lá até a morte do rei Herodes. Então foi algo muito caótico, de acordo com Mateus, né? Olha a sequência, cara. Algo, parece que tudo aconteceu na mesma noite. Tudo isso foi algo caótico. Mas se você ler o Evangelho de Lucas 2, você vê que é diferente. Não tem tanto caos assim. Lá, aqui, Mateus 2 mostra Jesus nascendo, tendo que fugir para o Egito, Herodes querendo matá-lo, os reis magos indo visitar Jesus quando ele nasce, essas coisas tudo assim. Parece que tudo aconteceu tudo na mesma época, no mesmo momento, mas não foi. Mas olha só, de acordo com Lucas, é tudo mais paz e amor. Jesus nasce, os pastores de ovelhas vão e conhecem ele, o adoram. Depois do seu nascimento, ele é circuncidado no 8º dia. 40 dias depois da circuncisão, Jesus seria apresentado ao templo, e lá conhecemos Simeão, acho que eu pronunciei corretamente, a profetisa Ana conhecendo Jesus, né, o bebê Jesus. Cara, enquanto o outro fala que ele fugiu para o Egito pela perseguição, o outro fala que ele teve esse tempo todo para ser circuncidado, ele teve esse tempo todo para poder ser apresentado ao templo, teve todo esse momento de paz. Seria uma contradição bíblica? Será que a Bíblia está mentindo? Eu sabia que eu tinha que ser ateu, hein? Mas não tem motivo para ser ateu, meu irmão. Calma, respira. Se você comparar Mateus com Lucas, não é uma contradição, mas são momentos diferentes do nascimento de Jesus. Então agora eu vou apresentar a ordem certa. Mas vamos lá para as curiosidades. Primeiro,
né, José teve que ir de acordo com Mateus, ir para um recenseamento, né? Como assim? Como se funcionava o recenseamento? Deixa eu ver Lucas aqui. Enfim, como funcionava o recenseamento? Imagina, eu nasci em Morrinhos, mas eu estou morando atualmente na cidade de Pontalina. Minha cidade natal continua sendo Morrinhos, porém eu sou morador e habitante de Pontalina. Se acontece um recenseamento, eu devo ir para a minha cidade natal, que seria Morrinhos, e lá eles contariam os meus bens, contariam o número de pessoas da minha família, para poder ter um controle populacional. Era assim também na época de José e Maria, no primeiro século, porque José, ele morava em Nazaré, né? Maria também, mas por ocasião de um recenseamento, eles deveriam ir às pressas para a cidade natal de José. José era da linhagem de Davi, a cidade natal de José seria Belém. Então eles foram para Belém e lá aconteceu o parto de Maria. E a Bíblia, de acordo com Lucas, fala que não havia lugar para José e Maria, né? Não havia lugar para eles na hospedaria, né? Em Lucas fala que não havia lugar para eles na hospedaria. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando a gente lê essa história, muitos interpretam que José saiu batendo de porta em porta. Deixa eu entrar, minha mulher está dando a luz, deixa eu entrar. Foi numa hospedaria da época, que seria o hotel da época de Jesus, né? Uma casa grande que recebia hóspedes, e bateu, deixa eu entrar, não tem lugar para você aqui, vai embora. Então eles tiveram que encontrar um estábulo, uma estrebaria, e ali Maria dará a luz a Jesus. Na Bíblia, no Novo Testamento, existem duas palavras para hospedaria. Existe a palavra pandorreion, que se referia realmente às hospedarias, como hotéis da época de Jesus, que recebia viajantes, as hospedarias, tipo o hotel da época de Jesus, né? Pandorreion, algo assim. E também tinha a hospedaria chamada de kataluma, que significa quarto de hóspedes. A hospedaria no sentido de hotel, ela aparece nos evangelhos, ainda mais na parábola do bom samaritano, né, que encontra uma pessoa toda ferida no chão e o leva a uma hospedaria. A palavra hospedaria nesse texto seria pandorreio, que significa literalmente uma hospedaria, um hotel. Mas a palavra em Lucas capítulo 2, versículo 6, quando fala que não havia lugar para José e Maria na hospedaria, o nome correto seria hospedaria kataluma. Se você for traduzir para o português, a tradução correta seria quarto de hóspedes. Como assim, Henrique? Vamos olhar. Imagina, você está resolvendo uma coisa muito importante com a sua família na sua cidade natal. Com certeza tem parentes seus que moram lá. Você vai dormir no hotel ou você vai, obviamente, procurar a casa de um parente? Se sua mulher está dando a luz, você vai sair batendo de porta em porta de desconhecidos, ou você vai literalmente procurar a casa de um parente onde você tem uma certa afinidade? Casa de um parente? Na época de Jesus, as casas tinham apenas um cômodo, né? Inclusive, se você for olhar o Sermão do Monte, Jesus fala, né? Por acaso pode edificar uma casa na colina e escondê-la, algo assim. Por acaso também tem como você colocar a vela na casa, a lamparina, e ela não iluminar a casa toda? Algo mais ou menos assim. Depois eu vou ler os evangelhos com vocês e eu vou corrigir. Então, na época, a casa era tão pequena, de um cômodo só, que apenas uma lamparina servia para iluminar a casa toda. Mas muitas casas na época de Cristo costumavam ter a parte superior, um segundo cômodo, que seria chamado de kataluma, quarto de hóspedes, quarto de visitantes. Eles fizeram aquilo desde os tempos passados para preparar, se um parente precisasse ou chegasse perto, eles pudessem ter um local para poder ficar e passar a noite. Então, kataluma. Provavelmente José e Maria foram para a casa de um parente em Belém.
Só que, por pura ignorância e um preconceito, não permitiram que eles ficassem no quarto de hóspedes, Catralhuma. Por que não permitiram? A Bíblia não dá os motivos, a Bíblia não explica por que não teve espaço para eles no quarto de hóspedes, mas acredito que seja, imagina, Maria parece grávida, do nada, grávida. José não é o pai da criança, e ela diz que esse nascimento, que essa gravidez é algo de Deus, um milagre. Parece uma mentira muito esparrapada. Por isso, pensando que Maria realmente traiu José, era uma mulher adúltera, por puro preconceito, não permitiram com que ela ficasse no quarto de hóspede para dar luz. Na época de Jesus, nas casas, ainda mais na parte inferior, eles colocavam os animais. Até em Corazim, né? O Rodrigo Silva, arqueólogo maravilhoso, inteligente, nossa, pessoa, um excelente professor. Lá ele mostra em um dos seus vídeos uma casa da época bíblica em Corazim, e mostra o local onde ficavam os animais. Ficava literalmente na parte inferior da casa, tipo uma garagem da época, né? Lá ficava cabra, ovelha, costumava ficar até mesmo o carro da época, ou a moto da época, que era chamado de burro, jumento. Então ficava lá. Então, não permitiram que Maria ficasse no quarto de hóspedes, no andar superior, e deixaram eles para dar a luz junto com os animais da casa. É algo muito forte, algo muito triste, e foi uma rejeição muito forte, com certeza uma humilhação. E no presépio católico, lá tem Jesus todo bonitinho, deitado em uma manjedoura de madeira com palha, coisa mais linda, cara. Se você for olhar assim, você fala, nossa, até que estava confortável, menino. Mas a manjedoura da época bíblica, do primeiro século, não era de madeira, era de pedra. Então, ele dormiu em uma manjedoura de pedra. Como funcionava na época de Jesus o nascimento de uma criança? Primeiro, é uma das provas de que a Bíblia não mente, a Bíblia não foi forjada, porque como era o costume da época, a mulher grávida, quando estava dando à luz, o pai não poderia ficar no mesmo ambiente que ela, ele tinha que ir embora para outro canto, sair da casa, ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, mas não poderia acompanhar o parto, não poderia acompanhar o parto, o pai não poderia. Era uma coisa somente de mulheres. Mulheres ficavam lá e ajudavam a dar à luz à criança, né? As parteiras. Depois que o menino ou menina nascessem, um mensageiro era enviado até o pai. Olha, é menino, parabéns, é menina, parabéns. E até que ele vinha e ia ver seu filho. Quando o neném nascia, eles pegavam a criança de colo, toda bonitinha assim, ó, davam um banho nela, limpavam, né? Estava sujo de placenta, essas coisas, limpava a criança, dava um banho muito bonito nela, né, para ficar confortável e ficar limpa, e pegavam um azeite, o óleo, na época, um azeite, com sal e passavam em toda a pele, com delicadeza da criança, em toda a pele, passava óleo e sal, e depois enfaixava a criança como se fosse uma pequena múmia, ficava só a carinha de fora, para proteger do frio à noite e de picada de mosquitos. Inclusive, se você for olhar, isso aconteceu até com o próprio Jesus, olha só. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou na manjedoura. Provavelmente passou por esse processo e colocou Jesus na manjedoura de pedra, não de madeira. E assim o neném ficou. Foi algo muito humilhante, porém foi um momento marcante para toda a história, onde Deus assumiu forma humana e veio conviver com as suas criações, veio salvar todas as pessoas. Inclusive, o nome Jesus é o Senhor salva, né? Messias, ungido, Cristo ungido, ele foi ungido para salvar o povo de seus pecados. E essa é a nossa maior esperança. Enfim, depois disso tudo, a Bíblia mostra, o Evangelho retrata que tinha pastores de ovelhas no campo, prova de que Jesus não nasceu em dezembro, porque em dezembro era a época do inverno, na Judeia, era a época do inverno, fazia muito frio, obviamente as ovelhas não poderiam ficar no campo aberto, ainda mais à noite,
E a Bíblia fala que as ovelhas estavam no campo aberto, então não era dezembro, provavelmente foi na época das azeitonas, em outubro, setembro, outubro, por aí, né? Inclusive tem todo um esquema bonitinho para você ver, né, que Maria ficou grávida de Jesus no 6º mês de gestação de Isabel, mãe de João Batista. E tem toda a comparação, depois eu mostro para vocês o esqueminha, ou gravo outro vídeo para falar sobre esse assunto, que o nascimento de Jesus, de acordo com teoria e estudos, acredita-se que foi no mês de setembro ou outubro, na época das azeitonas, na época que não era inverno. Enfim, os pastores de ovelhas com seus rebanhos estavam no campo e eles viram os anjos de Deus cantando, nossa, canções lindas, e eles receberam a instrução de ir até o local onde o menino Jesus estava, e eles foram lá ver Jesus. Foram ver o recém-nascido, rei dos judeus, o Criador, o Messias, o Cristo, e foram lá adorar. Mas por que Lucas, no início do seu evangelho, destaca isso? Que tinha pastores de ovelhas indo ver Jesus recém-nascido. Porque diferente de hoje em dia quando fala pastor de ovelhas, a gente lembra de Jesus, é uma coisa muito bonita, um pastor pastoreando ovelhas, olha que coisa maravilhosa, cara. Mas na época bíblica, por vários motivos, pastores de ovelhas eram vistos como pessoas marginais, pessoas que não deveriam ser escutadas. Se um pastor de ovelha, de acordo com a Mishnah, lá está escrito, de acordo com esse documento, se um pastor de ovelha caísse dentro de um buraco, era perca de tempo salvá-lo. Ele era constantemente visto como uma pessoa suja, uma pessoa fedida, uma pessoa que, se visse um crime, o seu testemunho não era válido. Inclusive, até na época de Cristo, os líderes religiosos de alta categoria expulsaram os pastores de ovelhas para um pouco mais distante da cidade. Por que todo esse preconceito? Tem toda uma explicação. Inclusive, o primeiro conflito da história, Caim matando Abel, era literalmente um pastor de ovelhas e um agricultor. Pastores de ovelhas e agricultores não estavam muito bem, né? Não estavam muito bem. Por quê? Imagina, eu estou fazendo uma plantação, né? Plantando aqui, plantando aqui, com uma sementinha aqui. Beleza, plantei. Aí passa um bom tempo, chega e fica grande assim as plantações, né? Os trigos começam a crescer, tudo que eu plantei começa a crescer. Eu fico, nossa, que legal, cara, tá funcionando, a terra tá fértil mesmo. E aparece o pastor de ovelhas passando, e as ovelhas, cabras e bodes entram dentro das plantações e começam a comer tudo aquilo que eu plantei com todo esforço. Eu, como agricultor, ficaria muito revoltado com o pastor de ovelhas e com o seu rebanho. Então o preconceito começou por aí. Inclusive até o povo egípcio tinha muito ódio de agricultores, muito ódio. E, inclusive o povo hebreu, quando foi escravizado por 300, 400 anos, foi escravizado pelo povo egípcio. E o povo egípcio até mesmo não costumava comer a carne desses animais, considerando-os como se fossem algo como impuro, algo assim, porque tinham muita raiva. Enfim, e ao passar de tantos séculos e séculos, com certeza o próprio povo hebreu começou a ter um certo preconceito com a agricultura. Até que depois veio o rei Davi era pastor de ovelhas antes e normalizou isso. Mas depois da morte do rei Davi, essa ideia de pastor de ovelha começou novamente a ser ridicularizada, despachada, sendo algo ruim, associado a pessoas negativas. E na época de Cristo o preconceito estava muito grande. Estima-se que 80% a 90% da população da época de Cristo continha-se por agricultores. Essa era a principal profissão da época, a agricultura. Por mais que estima-se que apenas 15% do que era plantado era colhido, era uma terra muito infértil, cheia de pedregulhos, inclusive até para comparar com a parábola do bom semeador, né, que tem terras inférteis, espinhos, pedras, região muito montanhosa na época bíblica. Por isso que não era muito legal plantar, mas eles insistiam com isso. Era uma teoria mesmo, que apenas 15% era colhido de tudo aquilo que era plantado. Enfim, já era muito difícil trabalhar com agricultura, mas 80% a 90% da população era agricultor. O restante era tudo pescador, perfumista, curtidores, pessoas que faziam tendas, entre outras profissões, e os mais odiados, cobradores de impostos.
Mas o restante da população, que não era agricultor, de qualquer forma tinha um ou outro contato com a agricultura. Por que tinham contato com a agricultura? Porque em épocas de colheita, pessoas até que não trabalhavam com a agricultura, mas com outros fins, se juntavam como trabalho comunitário e ajudavam na colheita. Então era comum ver mulheres, crianças, pessoas de outras profissões ajudando os agricultores a colher. Resumindo, grande parte da época de Jesus era tudo agricultor. E agricultores não se dão bem com pastores de ovelhas, então está aí o preconceito, porque as ovelhas comiam aquilo que com muito esforço era finalmente colhido, né? Então tinha esse preconceito. E Lucas, no início do Evangelho, ele destaca que pastores de ovelhas foram ver Jesus recém-nascido, para acabar um pouco com esse preconceito, para poder dar um chega para lá, nisso. E o próprio Jesus, quando ele fala sobre pastor, ele mesmo, para acabar esse preconceito, se aplica como pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Só que, na época de Jesus, por mais que realmente tinha muitos pastores de ovelhas que eram injustiçados, também tinham muitos pastores de ovelhas que não se ajudavam de maneira nenhuma. Eram pessoas que realmente tinham má índole. E Jesus, vendo isso, ele não disse assim: eu sou o pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, para acabar com esse preconceito e também para mostrar que ele também estava consciente que existia pessoas ruins no meio do pastorado. Então, por isso que pastores de ovelhas vão ver Jesus recém-nascido. Não é bonitinho? Enfim, outro detalhe. Acredita que os 3 reis magos foram ver Jesus junto com os pastores de ovelhas. Inclusive, um presépio da Igreja Católica que eu vou mostrar aqui agora para vocês mostra literalmente isso: pastores de ovelhas junto com os 3 reis magos vendo Jesus recém-nascido, cheio de placenta e tudo mais. Mas os reis magos, por estarem em uma terra distante, não viram Jesus recém-nascido. Porque se você ler, olha só, Mateus capítulo 2, no versículo 16, olha só: vendo-se iludido pelos magos, Herodes o grande, ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Por que matar de 2 anos para baixo? Aí a Bíblia explica: conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, a estrela apareceu para os magos, sim, quando Jesus tinha nascido. Só que das terras do Oriente, dos magos, até chegar onde Jesus estava, em Belém, demorou 2 anos para chegar até lá. Então eles não viram os pastores de ovelhas, ele não viu Jesus recém-nascido. Inclusive a Bíblia fala que eles chegaram na casa, então eles viram Jesus com 2 anos de idade. Por isso que não tem uma contradição, os magos não viram Jesus no mesmo dia que ele nasceu. A perseguição de Herodes, as crianças de 2 anos para baixo, não foi no mesmo dia que Jesus nasceu. Não foi períodos diferentes. Então a ordem certa seria Jesus anunciado para Maria, ela descobre que está grávida, eles vão até Belém por causa do recenseamento romano, ela dá à luz, não uma estrebaria ou estábulo, mas na própria casa, talvez de algum parente, foram recusados a ficar no quarto de hóspedes. Mais tarde, aparece os pastores de ovelhas, quando ele está recém-nascido. Depois de 2 anos, aí sim aparecem os magos do Oriente. E erroneamente a tradição chama de os 3 reis magos, os magos do Oriente. Mas isso é um erro completo. Eles dizem que são 3 reis magos pelo fato de ser 3 presentes. Por isso que eles dizem que são 3 pessoas, porque era ouro, incenso e mirra. 3 presentes, cada presente seria uma pessoa. Então 3 reis magos. Mas isso é uma grande mentira. A Bíblia não fala o número de pessoas que tinha naquele ambiente. Não fala se era 3, se era 2. Tem até estudos que falam que poderia ser 30 a 60 magos. Então 2 anos depois que Jesus nasce, os magos aparecem, aí sim começa a perseguição. Mas antes desses 2 anos, Jesus ele nasce, no 8º dia, calmamente ele é circuncidado. 40 dias depois, ele é apresentado até o templo, conhece Simeão, a profetisa Ana.
Já no segundo ano do seu nascimento, 1 ano e meio, 2 anos depois que ele nasceu, aí sim os magos conseguem chegar até Jesus. Porque a Bíblia fala que o rei Herodes mandou perseguir crianças de 2 anos para baixo, de acordo com a data onde a estrela apareceu. Ou seja, a estrela apareceu para os magos 2 anos atrás, e eles só conseguiram chegar na cidade certa depois desses 2 anos. Aí começa a perseguição. Então, depois de 2 anos, Jesus vai fugir para o Egito. E quando eles chegam, os magos chegam, eles não veem Jesus recém-nascido, como eu já disse. Então eles devem fugir para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Tem várias cidades na época lá no Egito que eles recebiam vários imigrantes judeus, mas tem uma teoria, um estudo que diz que tem até uma chance boa dele ter nascido em Alexandria, lá no Egito. Quem é Herodes? Porque na Bíblia é muito confuso, porque tem Herodes a rodo, tem Herodes o Grande, tem Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Agripas I, Herodes Agripas II, Herodes, tem cheio de Herodes. Quem é o Herodes da época de Jesus que mandou matar as crianças recém-nascidas? É Herodes o Grande. Ele era muito mais odiado do que você pensa. Pelo incrível que pareça, ele não era judeu. Ele provavelmente poderia ter sim um contato com uma tribo bem distante, que seria a tribo de Saul. Então ele não era judeu, mas ele foi escolhido por Roma para poder liderar a Judéia. Então Herodes o Grande ficou liderando a Judéia, mesmo não sendo um judeu de fato. E se você for olhar, vou mostrar também aqui na edição de novo, as moedas da época de Jesus, as moedas de Herodes o Grande, você vai ver que nas moedas tem um capacete romano, e acima você vê uma estrela. E na época tinha uma esperança messiânica. E ele aplicava esse título messiânico para si mesmo, ou seja, ele era o Messias. E na história você vai ver que ele também matou parentes para poder preservar o seu trono. Ele tinha medo, ele era tão odiado, ele era tão paranoico, que ele mandou matar pessoas da sua própria família, filhos, parentes, para não tomarem seu trono e também não se virarem contra ele. Em 2004, 2007 por aí, encontraram o túmulo de Herodes, e os seus restos mortais, os seus ossos estavam completamente destruídos. Não foi destruídos pelo tempo, foi através de vandalismo. Então Herodes o Grande morreu, e décadas mais tarde entraram no seu templo e vandalizaram o seu túmulo, profanaram o seu túmulo, destruíram o seu corpo. Por isso que ele era tão odiado na época. E se ele não teve piedade da própria família, imagina o que ele teria de piedade em matar crianças que nem lhe pertenciam. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. E esse é o nascimento de Jesus de acordo com a arqueologia. Então o presépio da Igreja Católica está errado. Os magos não vieram adorar a Jesus recém-nascido juntamente com os pastores de ovelhas. Foi em épocas e anos diferentes. José e Maria não foram rejeitados a dar à luz na hospedaria no sentido hotel. Eles foram rejeitados por um quarto de hóspedes da própria família e deram à luz junto com os animais da casa. A manjedoura, de acordo com o presépio, é de madeira, mas na realidade, de acordo com a arqueologia, a verdadeira manjedoura era de pedra. Entre outros detalhes que a gente aprendeu hoje. Aprendemos quem é Herodes o Grande, aprendemos como era o nascimento da época, e talvez eu grave outro vídeo para poder falar sobre as profissões. Até tremeu aqui. Para falar sobre as profissões e a educação na época de Cristo. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos abordar muitos assuntos no próximo vídeo voltado para a arqueologia, mas eu só vou gravar se vocês gostarem desse mesmo, e ele realmente tem uma certa relevância no YouTube. Então muito obrigado, Deus abençoe vocês. Hoje para mim é o sábado, então feliz sábado, obrigado.